Fala, galera, boa noite. Aqui quem fala é Fabi Vasconcelos, de Aracaju, e sou química, e vamos falar um pouco hoje sobre os nossos olhos, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar aí no chat, e aí eu estou aqui com o Luiz, vai me dar todo o suporte fazendo as perguntas, e eu respondo para vocês, tá bom? Vamos iniciar aqui esse nosso treinamento desses produtos maravilhosos que prometem revolucionar o nosso mercado, tá bom? Veja só, a gente vai começar falando um pouquinho sobre o conceito do que são os óleos essenciais. Como a gente já vem falando em alguns outros treinamentos, algumas outras palestras, esses óleos eles são extraídos das plantas, possuindo um grau terapêutico elevadíssimo, ou seja, eles são bastante concentrados, eles são muito bons, a aplicação dele é praticamente imediata. E as sensações que nós temos são sensações praticamente imediatas. E aí a gente pode chegar num primeiro conceito, que é o seguinte: os óleos essenciais, eles são voláteis, certo? Quimicamente falando, o que vem a ser volatilidade? Galera, preste atenção, porque isso vai ser importante na hora da gente passar para o nosso cliente, na hora da gente passar para as pessoas que estão assistindo ao nosso treinamento. Volatilidade é a tendência que as substâncias têm de passarem para o estado gasoso, certo? Sejam elas no estado sólido ou no estado líquido. Aqui nos óleos, a gente trata do estado líquido, né? Então, a tendência que eles têm de volatilizar, ou seja, de sair do estado líquido e passar para o estado gasoso, a gente diz que é volatilidade, porque essa tendência é uma tendência fácil, eles passam facilmente. Por essa razão, que primeiro cuidado, tá bom? Primeiro cuidado, frasco do óleo essencial, a gente usa e fecha, acaba perdendo o fio. Então, volatilidade é a tendência que eles têm ao estar gasoso. Outra curiosidade que a gente consegue sentir o cheiro das coisas. Por esses essenciais, a gente abriu o frasco, conseguimos sentir o seu cheiro, porque ele tem essa tendência de passar rapidamente para o gasoso. Eles possuem substâncias terpenos. Terpenos, na verdade, é um conjunto de substâncias voláteis naturais que fazem parte da composição dos óleos essenciais. Com o nosso kit, que é esse kit aqui, ó, esse kit aqui, onde nós temos presentes óleos essenciais. O kit aqui do Calui, um guarda, limão, copaíba. A nível didático, a gente achou melhor dividir o treinamento em 5 óleos agora e 5 óleos no nosso próximo treinamento. Então, hoje, a gente vai falar do frankincense, que é o óleo mais usado no mundo inteiro. A gente vai falar da tangerina, do óleo de tangerina. A gente vai falar da melaleuca. A gente vai falar da copaíba. E nós vamos falar do hortelã-pimenta, que é o peppermint, certo? Então, vamos lá. Vamos acompanhar aqui o nosso treinamento. Veja só. O primeiro óleo que a gente vai falar na noite de hoje é esse óleo de tangerina. Gente, o óleo de tangerina, ele é extraído da casca da tangerina, tá bom? É um óleo cítrico, ou seja, é um óleo rico em vitamina C, que aumenta a nossa imunidade, tá bom? Vem de uma rica história lá na cultura chinesa, e ele é muito usado na aromaterapia. Trabalhando com produtos do Terra, nós vamos ouvir bastante falar nesse termo de aromaterapia, que é uma tendência, não é nova, é uma tendência antiga, mas que tem atualmente ganhado muita força, que é o tratamento através de aromas, instigando o intelecto, o psicológico e o biológico das pessoas, tá bom? Então, a gente vai muito ouvir falar sobre aromaterapia. É interessante a gente até familiarizar com essa palavra, porque vamos usar muito aqui nas aplicações dos nossos óleos. O óleo de tangerina, ele tem um uso tópico, ele pode ser inalado e uso interno. Tópico na pele, inalado quando a gente aspira, tá, pela boca e pelo nariz, ou seja, pelas vias aéreas, e o uso interno, ele pode ser consumido.
É importante a gente perceber que o óleo de tangerina, por ele ser uma ótima fonte de vitamina C, ele auxilia em tratamentos, por exemplo, de anemia. Eu não sei se vocês sabem essa informação, mas tratamentos de anemia, nós temos deficiência de ferro 2 mais no nosso organismo. É o ferro na espécie catiônica 2 mais, um cátion divalente. E onde é que eu quero chegar? Para que a gente consiga suprir essa ausência de ferro no nosso organismo, temos dois caminhos. O primeiro caminho é a alimentação saudável e balanceada, e o outro caminho é quando a alimentação ela... Mas é importante lembrar que, nesses casos, tanto um como outro, ou medicação à base de ferro, valente, ou a base da medicamento, né, para repor ferro 2 mais, de uma substância, eu vou falar de um tema mais ferro, e essa substância é a vitamina C. Então, o óleo de tangerina ele é importante até a anemia, sozinho, alguma fonte de ferro 2 mais, seja ela alimento, como feijão, lentilhas, ervilhas, folhas mais escuras, como por exemplo, ou seja através de medicamentos, né? Com fontes de ferro 2 mais. Mas é interessante fazer a também usado a nível interno, ele pode também trabalhar nessa perspectiva. Seguindo aqui, vocês conseguem me ouvir bem? Conseguem me ouvir? Ótimo, consegui passar os nossos slides aqui. Só retornando, para a gente só concluir a apresentação do nosso óleo de tangerina, tá bom? Só um instante. Aqui a gente pode encontrar o nosso óleo de tangerina, que é um óleo muito bom, muito eficaz, muito eficiente, e que dá para a gente misturar muita coisa e aumentar aí a nossa imunidade, nosso sistema imunológico, ok? Quais são os efeitos que esse óleo pode causar? Pode não, ele vai causar no nosso organismo. Antiespasmódico, ou seja, ele evita aqueles espasmos que são movimentos involuntários dos nossos músculos, que causam muita dor. Então, ele evita. Tônico, ele é um calmante, anti-inflamatório, por mais que muita gente tenha uma crença achando que as cítricas, elas são ruins para o processo de, por exemplo, para o processo de cicatrização, não é. Frutas cítricas são excelentes anti-inflamatórios, ou seja, de cicatrização. Exemplo, pós-cirurgia, é recomendado que você tome suco de laranja, ou de tangerina, ou de limão, ou de ovo. Você está potencializando as duas substâncias. Então, são excelentes anti-inflamatórios. Os óleos essenciais, eles são bastante concentrados. A gente chega a ter, por exemplo, uma gotinha desse óleo equivalendo a xícaras e xícaras do chá da planta original, ok? Mucolítico, mas, Fabi, o que é o agente mucolítico? É quando ele consegue diminuir a viscosidade do catarro, fazendo com que a gente elimine ele do nosso organismo de uma forma mais saudável, ok? Então, veja só, excelente no processo de desintoxicação, minimiza a retenção de líquidos. Gente, muito importante essa informação. O processo de retenção de líquidos é muito comum, principalmente em nós mulheres, onde a gente se sente mais inchada, o pé incha, os dedos incham. Então, acaba que o óleo de tangerina, ele é excelente no processo de retenção de líquidos. Previne a formação de estrias, refresca a pele cansada, suaviza a epiderme e é um excelente tratamento natural para a celulite, porque ele consegue fazer a renovação das células. Evita a depressão e ansiedade, ele lhe dá uma sensação de alegria e de esperança. Por que razão? Porque ele acaba estimulando o nosso sistema nervoso central a produzir um neurotransmissor chamado de dopamina. O que é um neurotransmissor? Só um minutinho.
é como se fossem carregadores de hormônios, né? E ele consegue estimular na gente a produção da dopamina, que é um neurotransmissor do prazer. Então, a gente se sente mais leve, mais feliz. E os óleos de tangerina, eles conseguem provocar isso. Alivia a fadiga, a irritabilidade e ajuda a adormecer. Você acaba relaxando e dorme bem. Coloquei aqui uma dica para potencializar o seu uso. É fazer um mix com óleo de peppermint, né? Em especial para desobstruir as vias aéreas, diminuindo a congestão nasal, ou seja, a sensação de nariz entupido. Como que eu já falei aqui na nossa observação, por se tratar de um óleo cítrico, ele é fotossensível, ou seja, se usar diretamente na pele, a gente deve aguardar um período aí de pelo menos 6 a 8 horas para se expor ao sol. Mas isso aí é característica de toda e qualquer fruta cítrica, tá bom? Então, o óleo de tangerina é o nosso primeiro óleo a ser trabalhado na noite de hoje. Próximo óleo é o chamado óleo de copaíba, que é extraído da copaibeira, e aí ele é nativo daqui, né? Ele é oriundo da nossa querida Amazônia. No caso da copaíba, a gente vai dar uma atenção especial também, porque costuma tratar doenças como, por exemplo, o câncer, e a gente vai ver isso daqui a pouco na sequência dos nossos slides. A copaíba pode ser usado de uso tópico, inalação também, e em uso interno, ok? Um fator interessante da copaíba é que ela é extraída de uma resina da árvore, da copaibeira. Essa resina, na hora que corta a pele, né, da árvore, essa resina ela é a responsável por fechar novamente essa árvore. Então, a copaíba é extraída exatamente dessa resina. Moral da história, ela é extraída da substância que provoca a cicatrização, vou colocar entre aspas, da árvore. Então, ele é um excelente anti-inflamatório, ele é excelente para a pele, porque ele consegue regenerar a nossa pele, o nosso corpo, do mesmo jeito que essa resina faz lá na árvore. Então, como os pesquisadores dizem, a copaíba, ela é extraída da parte inteligente da copaibeira, que é exatamente a resina que faz esse processo de cicatrização. Antifúngico, excelente para picadas de insetos, cicatrização de ferimentos, foi o que eu acabei de falar, ela cicatriza naturalmente a árvore, fazendo com que ela se regenere e faz a mesma coisa com a gente. Muito aplicado em diabéticos. Nós sabemos que os diabéticos, eles têm uma dificuldade no processo de cicatrização. Hidrata a pele, trata a celulite e as estrias, porque ele provoca a renovação celular. Ele provoca a renovação das células, fazendo com que ela estique um pouco mais, diminuindo esse aspecto rugoso, né, que é da celulite. Tá bom? Alguma pergunta no chat? Alguma interação? Fiquem à vontade, viu? Eu trouxe para vocês um dado muito interessante de uma pesquisa realizada aqui no Brasil, na Unicamp, a Universidade de Campinas. A Unicamp é uma das melhores universidades do mundo. Da América Latina, se eu não estiver enganada, ela é a primeira ou a segunda. Mas do mundo ela é uma das melhores e tem pesquisas muito sérias, muito boas lá na Unicamp. E essa pesquisa não é um dado fantasioso, não. É uma pesquisa científica sobre a copaíba. Essa pesquisa, ela fala, inclusive eu peguei dados de um médico falando sobre isso, que ela fala que a copaíba ajuda a prevenir alguns tipos de câncer, em especial pulmão, pele, mama, próstata e o tumor renal. Como eu falei, porque como ela tem esse excelente poder cicatrizante, anti-inflamatório, de renovação das células, ele pode diminuir a possibilidade de formação desses tumores, que na verdade o que é a formação de um tumor? É uma divisão irregular das células, provocando ali uma certa quantidade a mais de células, e ela vai aumentando até que forma o que a gente chama de tumor, né? Então, ele consegue inibir, ele consegue tratar, consegue até evitar que esses tipos de cânceres eles sejam desenvolvidos na pessoa. Excelente como analgésico, ou seja, trata dores musculares, e uma doença que dói muito é a chamada gota.
A gota, ela atinge principalmente os homens, que é o excesso de ácido úrico. E esse ácido úrico, ele pode ser obtido do consumo de muita carne, enfim. E acaba que gera essa doença, gota, que é um excesso de ácido úrico nas articulações, em especial nas pontas dos dedos, e as dores, quem tem, dizem que são dores insuportáveis. Então, a copaíba, ela ajuda a tratar. E as lesões de repetição, né, o que a gente chama de LER, lesão de esforço repetitivo. Aí cabe muito bem uma massagem com uma gotinha do óleo de copaíba, diluído em óleos, por exemplo, de coco, que a própria doTERRA, ela tem o óleo fracionado de coco, né, que é o mais recomendado que se dilua. Doenças respiratórias como asma, pneumonia, sinusite, pigarro, chama atenção aqui para o pigarro, principalmente para as pessoas que costumam fumar. Acaba ficando com aquela tosse carregada, né, aquela coisa constante, e a copaíba, ela ajuda a amenizar esse procedimento aqui, principalmente nos fumantes. É um calmante, né? A substância beta-cariofileno ajuda a reduzir a ansiedade, então automaticamente ele acalma as pessoas. Interessante que essa substância, ela também é encontrada na maconha. E a maconha está sendo também estudada, né, por ser uma planta muito antiga, ela também está sendo estudada porque ele tem efeitos cicatrizantes e também efeitos de tipo anti-inflamatórios. A coincidência é que tem essa substância lá também, tá bom? E aqui no óleo de copaíba ela está fortemente presente. Muito sugestivo no tratamento de doenças vinculadas ao estresse, né? Síndrome do pânico, transtorno de ansiedade, doenças do mundo moderno, doenças que infelizmente acometem aí muita gente ao redor do mundo, por ser doença relacionada ao nosso dia a dia, às nossas relações, aos nossos trabalhos, enfim. Então, o óleo de copaíba, ele acaba sendo bastante sugestivo nesse processo. Ok, galera? Alguma pergunta? Vocês podem sinalizar que Lucas me dá um feedback e eu acabo respondendo para vocês, tá bom? Excelente diurético, diminui a retenção de líquidos e ajuda a diminuir a pressão arterial das pessoas, que é uma doença que acomete bastante a gente, né? A questão da pressão alta é muito comum, pessoas jovens, pessoas mais idosas serem acometidos por pressão alta. Chama a atenção de vocês para o óleo de copaíba pelo seguinte, como ele ajuda a diminuir a pressão arterial, não é interessante que as pessoas que tenham pressão baixa, elas façam consumo continuado da copaíba, porque os efeitos, eles são efeitos bem instantâneos praticamente no nosso corpo. Então, é muito interessante que a gente... Vocês conseguem me ver, gente? Conseguem me ouvir? Tá tudo bem? Vocês conseguem me ouvir bem? Óleo de copaíba, sim, ele pode ser ingerido, porque aqui no iniciozinho, ó, coloquei para vocês, vamos voltar aqui essa lâmina, ele é de uso tópico, inalação e uso interno. Ele pode, sim, ser ingerido, lembrando que os óleos essenciais da doTERRA, eles são bastante concentrados. Mas, Fabi, o que quer dizer o termo concentrado? Porque esse termo concentrado e diluído, ele é muito relativo. Então, a gente acaba tendo conceitos técnicos para dizer a que momento a determinada mistura, determinada substância, ela está concentrada. E os óleos da doTERRA, eles conseguem respeitar esse limite e já são mesmo considerados como concentrados, e eu digo mais, eles são altamente concentrados. Então, no momento de ingerir, é muito interessante que ele seja ingerido de forma diluída. De forma diluída, ok? Mas pode ser ingerido sim. Inclusive, já é muito usado aí pelos nossos antepassados, né? Que extraíam diretamente da natureza, tratavam do jeito deles e usavam. Então, a doTERRA vem potencializar isso aí, tá bom?
Dica para potencializar o seu uso: diluir em óleo de coco e fazer massagem nos músculos ou nas regiões lesionadas ou tensionadas, aqueles famosos nódulozinhos que ficam aqui em cima dos nossos ombros quando a gente está muito estressado. É interessante colocar no óleo de coco e fazer aí uma massagem. E por que óleo de coco? Porque o óleo ele é viscoso, né? O óleo de coco ele é muito viscoso, é um óleo gordo, né? A gente diz que ele tem cerca de 90% de ácidos graxos, extraído do cerne do coco. E o que é o cerne do coco? É a polpa, no popular falando, a carne do coco. Então, fica muito viscoso e fica gostoso na hora de fazer uma massagem, porque ele desliza bem sobre a nossa derme, sobre a nossa pele, tá bom? Mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Posso prosseguir? Quem tiver alguma pergunta, pode falar. Estou com o Luiz aqui do meu lado, me dando um suporte, passando para mim as perguntas, tá bom? E aí a gente vai para o frankincense. Frankincense, que é o chamado de rei dos óleos, também chamado de olíbano. Pessoal, eu chamo muito a atenção da gente para esse óleo, para o frankincense. É um óleo muito antigo, é um óleo usado há muitos anos, e é o rei mesmo dos óleos. Antes da nossa apresentação aqui, eu e Luiz inalamos, e de fato ele provoca tudo isso que eu vou falar para vocês aqui agora. Vou guardar aí as informações para daqui a pouco, mas os efeitos, as sensações são perfeitas, são muito bons. E aí, Luiz, tudo certo? Alguma pergunta? Ok, qualquer pergunta, vocês podem falar. É o rei dos óleos, usado há milhares de anos, e foi um dos 3 presentes dos reis magos ao menino Jesus quando ele nasceu. A mirra, o ouro e o incenso, né, que é o chamado óleo de olíbano. Nessa época aí na antiguidade, ele valia tanto quanto o ouro. É tanto que ele só era usado em situações muito especiais, situações religiosas, situações de festa, era presenteado para as pessoas importantes, porque esse óleo, de fato, faz milagre. Assistindo a várias palestras, a vários cursos de pessoas que já trabalham a doTERRA ao redor do mundo, todos eles falam a mesma coisa. E agora que o meu kit chegou, que eu tive acesso, que eu pude realmente fazer uso desse óleo, é simplesmente perfeito. É um óleo que a gente, de fato, precisa ter em casa, porque além dele ser bom sozinho, ele ajuda a potencializar todas as propriedades dos outros óleos. Uso tópico, inalação e uso interno, ou seja, ele também pode ser ingerido. Lembrando que as quantidades devem ser quantidades baixas, né? Porque o óleo é bastante concentrado. Ajuda na nossa saúde celular, ele renova bastante as nossas células, fortalece o nosso sistema imunológico e aumenta a oxigenação cerebral em até 30%. Gente, chamo a atenção de vocês para esse fenômeno aqui, ó. À medida que ele aumenta a nossa oxigenação cerebral, ele nos dá uma certa energia, ele nos dá uma certa sensação de descanso. Então, se você chega no final de um dia estressante, cansativo, e você consegue aspirar o frankincense, aí você tem uma leveza. Inclusive, eu estava até falando para a Luiz que a nossa vista parece que abre, o nosso olhar, a nossa vista mesmo, a visão, parece que ela abre, porque dá uma oxigenação bacana no nosso cérebro, fazendo com que a gente dê uma sensação de relaxada. Eu vou abrir aqui a câmera para eu mostrar para vocês como é a forma mais de fazer a aqui, ó, achei o frankincense, tá bom? Esse aqui. E a maneira correta de fazer o processo de inalação, eu vou te mostrar agora. Vê, você vai colocar uma gotinha na palma da sua mão, não precisa mais que isso, porque é um óleo bastante concentrado, tá bom? Abriu, uma gotinha, fechou bem, porque lembra que ele é volátil, ele passa rapidamente para o estado gasoso. Então, você põe uma gotinha na palma da sua mão, esfregue um pouco, porque aí você vai estar potencializando essa tendência que ele tem de volatilizar. À medida que ele volatiliza, você faz um cone com a sua mão e você aspira forte pela boca, tá?
aguenta aí mais ou menos uns 5 segundos, 7 segundos com esse vapor dentro do seu corpo, depois você solta. Feito isso, você refaz o processo, ó. Dá para ver certinho, gente? Tá dando para ver? Perguntas? Então tá. Dá para ver, galera? Tá dando para ver o processo, como é que você faz? Porque, veja, a gente está trabalhando com óleos que são moléculas relativamente pequenas. E são pequenas propositalmente, para que ele possa entrar facilmente nas vias aéreas. Existem estudos científicos que dizem que cerca de 22 segundos é o tempo necessário para que ele atinja o nosso SNS, Sistema Nervoso Central, para que ele comece a atuar. Lembrando que estamos trabalhando com aromaterapia, ele vai atingir primeiro o nosso cérebro, ele vai ativar os nossos neurotransmissores, liberando aí substâncias que dão prazer, felicidade, enfim, liberando os nossos hormônios. Precisamos primeiro ativar esses neurotransmissores, tá? E aí depois ele entra com a parte biológica, a parte celular. Então, veja, colocou na mão, uma gotinha lá na sua mão, deu aquela esfregadinha, que é para potencializar, faz um cone, consegue ver? Vocês conseguem ver? E dá aquela aspirada com a boca. Quando você for aspirar com o nariz, aí você junta as duas mãos, ó, e faz o mesmo procedimento. A diferença é demais, porque quando você faz o processo de canudinho, de cone aqui, você canaliza o vapor todo para dentro da sua boca, você não deixa ele solto. Quando você fecha as mãos aqui e aspira pelo nariz, você tem procedimento também de cone, mas agora para entrando nas vias aéreas nas narinas, tá bom? Então, você faz isso aí ao final do dia e você vai ter uma sensação de relaxamento, uma sensação de descanso, porque, como eu falei, ele atinge, em 22 segundos, ele atinge aí o nosso sistema nervoso central. Excelente anti-inflamatório, cicatrizante, bom para a pele, né? Aquelas ruguinhas de expressão, ou aquelas rugas da idade mesmo, consegue rejuvenescer aí. Estria, celulite, já falamos que ele é um excelente relaxante, aumenta a concentração. Esse óleo, eu acho que ele deve ser muito divulgado para os estudantes, em especial o estudante que vai fazer agora a prova de Enem, que vai fazer concurso público. Por quê? Ele aumenta a concentração, porque lembra que ele aumenta a nossa oxigenação cerebral em até 30%. Então, ele dá uma repaginada aí no nosso cérebro no momento que a gente está cansado. Então, o nicho de ataque que eu vejo bem para esse óleo é para essa galera que fica estudando aí até mais tarde, tá bom? Atinge o nosso sistema muscular, esquelético, nervoso. E uma dica para potencializar o seu uso ele é tão perfeito que ele potencializa as propriedades de todos os outros óleos. Então, assim, ele é muito usado no mundo exatamente por essa razão. Exemplo, você pega o óleo de tangerina, você quer potencializar o que o óleo de tangerina faz, então você coloca 2 gotinhas do óleo de tangerina, uma de frankincense, ou uma de cada, né? E você vai perceber que ele vai potencializar a tangerina e vai provocar também os efeitos que ele mesmo provoca, né? Então, é por isso que ele é chamado de o rei dos óleos, tá? É um óleo que eu acredito que a gente vai vender bastante, porque ele faz milagres. É muito bom mesmo. Próximo óleo é o óleo de melaleuca, né? A melaleuca, ela, na verdade, ela é extraída de uma planta onde tem cerca de 130 gêneros diferentes. Mas elas fazem parte, por exemplo, do eucalipto e do cravo, que a gente já conhece, que são compostos orgânicos muito fortes e que eles servem para quando a gente está gripado, enfim. Então, quando você junta tudo, potencializa isso com eucalipto, cravo e mais uma série de outros compostos orgânicos presentes aí, a gente acaba tendo um óleo também muito potente. Eu coloquei aqui, ó, mistura complexa de mais de 100 componentes, basicamente hidrocarbonetos, chamados terpenos e álcoois destilados. O conceito hidrocarboneto pode ser um conceito novo aí para a gente. O que vem a ser um hidrocarboneto? São compostos orgânicos, ou seja, que possuem na sua composição um elemento químico especial, que é o carbono, mas ele só possui, além do carbono, o hidrogênio. Por isso que a gente chama de hidrocarbonetos. Hidro, de hidrogênio, carbonetos, de carbono. Então, ele tem aí esses componentes que são basicamente hidrocarbonetos, né, que são os terpenos,
E os álcoois? Álcool já não se encaixa na função hidrocarboneto, já é uma função diferente. Álcoois destilados. Uso tópico, inalação e também uso interno. A melaleuca, ela tem uma excelente ação antimicrobiana, curativos, antissépticos, analgésicos, anti-inflamatório. Novamente aqui a gente entra com um óleo essencial que é excelente anti-inflamatório e antiespasmódico, tá? Aquela questão lá dos espasmos que eu falei lá no iniciozinho da nossa apresentação. Chama a atenção de vocês para o óleo de melaleuca, porque ele consegue combater algumas bactérias que são muito, muito presentes nas nossas casas. Exemplo, para quem tem bebê, para quem tem filho pequeno, essas bactérias aqui, ó, essa primeira que eu coloquei, a segunda, elas são muito, muito comuns em crianças, em especial até 1 aninho de idade, onde elas provocam, dentre outras infecções, a infecção urinária. O meu filho, por exemplo, ele pegou infecção urinária antes de 2 meses de vida e ele foi provocado por essa bactéria aqui. Moral da história, essa bactéria está presente em dejetos, ela está presente, por exemplo, em alimentos mal lavados, ela está presente no ar, ou seja, se a gente chega em casa, não consegue lavar a mão direito, não aperta a mão de alguém que também não lavou a mão direito, você vai estar trazendo para dentro da sua casa essas bactérias. Então, o óleo de melaleuca consegue exterminar essas bactérias. É como se ele explodisse a célula doente e explodisse junto às bactérias. Então, para quem tem bebê em casa, é muito bom fazer limpeza do ambiente, porque os óleos essenciais, eles também servem para limpar a casa, por exemplo. Então, a melaleuca é excelente para limpar os ambientes, excelente para, se você chegar, por exemplo, do hospital, foi visitar alguém, você também fazer uma asepsia, porque lembra, ele é antisséptico. É interessante você fazer uma asepsia com a melaleuca para você não trazer para dentro da sua casa essas bactérias que parecem ser fracas, mas não, são bactérias que provocam doenças, em especial nas crianças, doenças mais sérias. Inclusive a própria cândida, que é o que dá origem é o fungo, né, que causa a candidíase oral e vaginal, presente aí em um grande número de mulheres, a candidíase, né? E aí o óleo de melaleuca, ele consegue ter essa função de matar esses germes, esses micróbios. Interessantíssimo, a gente pode atacar o nicho aí de casas que tenham bebês, né, que tenham crianças, para fazer a limpeza, lembrando que quando for passar para as pessoas, lembrando que estamos falando de óleos bastante concentrados e que eles devem ser diluídos na hora da gente poder fazer uso dele, em especial quando tem crianças, tá bom? A pergunta que está tendo aqui, quantas gotas para 1 litro de água? A Marli que está perguntando, né? Marli, como são óleos muito concentrados, 2 gotinhas, 3 gotinhas já é o suficiente para você fazer a limpeza da sua casa, tá? Não exagera muito não, porque você vai ver que o cheiro dele são cheiros fortes, porque são bastante concentrados. Então, 2 gotinhas, 3 gotinhas aí no litro de água e dá para fazer uma asepsia muito boa na sua casa, tá bom? Informação importante, torna-se uma medida muito mais segura do que os próprios antibióticos sintéticos. Para a gente não estar se enchendo aí de antibióticos, a melaleuca acaba sendo uma medida muito mais precisa, eficiente e eficaz. Tratamento de acne, candidíase, que nós já falamos, sapinhos, micoses de unha e até herpes, as chamadas herpes labial, herpes genital. A gente sabe que a herpes, por exemplo, é um vírus que ele se manifesta muito quando as pessoas estão com o sistema imunológico muito baixo. Então, se você fizer aí um mix, é assim que a gente chama na aromaterapia, se você fizer um mix de melaleuca com tangerina, por exemplo, você vai estar aumentando aí a sua imunidade, e aí vai estar evitando esse tipo de doença, tá bom? Veja só. Interessante também para as mulheres, uma medida que era muito utilizada pelas nossas avós, né?
mas que funciona muito, são os chamados banhos de assento. Quando você coloca numa bacia, pelo menos aqui em Sergipe a gente chama assim, uma bacia, você põe água, pode ser água morna, pode ser água fria, vai depender da finalidade que você queira, e você coloca aí uma gotinha, 2 gotinhas e faz o banho de assento. Como você vai estar trabalhando aí um contato com uma região mais íntima, né, mais delicada, se torna interessante que em 2 litros de água você ponha 2 gotinhas, para você deixar uma concentração bem baixinha e não atinja aí essas regiões, tá bom? Excelente no combate ao mofo. Exemplo, quando você pega o guarda-roupa, que ficou muito tempo fechado, e aí as roupas começam a ficar ali dentro muito sem tomar sol, mofadas mesmo, você borrifa um pouquinho de água com melaleuca, é excelente no combate ao mofo. Pode fazer sem medo, que vai ser muito boa. Se é indicado para hemorroidas. Olha, a melaleuca eu já li em alguns artigos que ele também é sim indicado para hemorroida. Mas é como eu te falei, é o Maurício, né? Não é o Maurício? Então, Maurício, é indicado sim para hemorroida. Eu já li em alguns artigos de pessoas que trabalham do terra, de cientistas que trabalham com melaleuca fora, e é indicado sim, mas lembrando que você tem que ter aquele cuidado de colocar bastante diluído, né? Porque você vai estar trabalhando com uma região bastante sensível, que é a parte da genitália e a parte do ânus. Então, tem que tomar esse cuidado. Mas é sim, porque como ele é um excelente antibiótico, né? Ele acaba fazendo esse processo aí de combate e também de tratamento. Dor de garganta, inflamação de garganta, as chamadas amidalites, né? É interessante você aplicar na região. Vou abrir aqui a nossa câmera mais uma vez para te mostrar. É interessante que você coloque de novo a melaleuca na mão, uma gotinha, você faça aquele processo para você espalhar na palma da sua mão e passar nessa região aqui, ó, da garganta, porque aí ele vai entrar pela via cutânea, ou seja, ele vai entrar nos poros da sua pele. E aí faz com que atinja a nossa garganta, eliminando aí essas bactérias, né, em especial se for amidalite bacteriana, matando essas bactérias para que a gente consiga se livrar desse ataque de garganta, tá bom? Dor de ouvido, cabelo saudável, limpeza do ambiente, enfim, a melaleuca também é um óleo muito, muito bem utilizado. Uma dica para potencializar o seu uso. Aí vem novamente o óleo de coco. Inclusive, eu quero firmar aqui um compromisso com vocês de uma outra live, uma outra aula para ensinar na prática, com a câmera aberta, a forma correta de diluir esses óleos. Porque lembra que eu falei lá no início que são muito concentrados e tal? Então, uma forma correta de diluir em óleo de coco. É interessante ser o óleo de coco, porque, como eu falei, é muito viscoso, é um óleo gordo, formado por cerca de 90% de ácidos graxos, diferente dos óleos essenciais, né, que é um óleo mais leve. Então, assim, é interessante diluir nele porque você poupa o óleo, o nosso óleo essencial, e você também pode colocar ele, espalhar ele por uma região maior do nosso corpo, tá? Se você diluir ele no óleo de coco, ele vai ser muito eficiente para o tratamento de manchas de pele, as chamadas espinhas, né, que são as acnes, ou ainda você pode aplicar a melaleuca diretamente na pele, mas aí eu sugiro que você aplique diluído no óleo de coco. Porque, como já falei, vou repetir, que é uma informação que a gente deve saber, são óleos muito concentrados, eles podem causar uma certa irritação na pele, deixando ela avermelhada, e até pode dar uma sensação de ardência, tá bom? Em caso de sentir que vai gripar ou coisa parecida, é interessante você aplicar uma gota na sola dos pés, fazer uma massagem, porque vai aumentar o nosso suporte imunológico, deixando que ele consiga tratar, né, deixar o nosso organismo preparado aí para um possível ataque de gripe. Então, aqui o nosso óleo de hortelã-pimenta, como eu estava falando, ele tem efeitos anti-inflamatório, analgésico, antiespasmódico, lembra que eu falei lá no início da nossa apresentação, e ele ajuda a equilibrar a temperatura do corpo, em especial em dias quentes, né? Provoca um reequilíbrio, vou chamar assim, um reequilíbrio da temperatura corpórea, tanto nos dias quentes como nos dias frios. Mas eu vou chamar a atenção, em especial para a gente aqui do Nordeste, que nós temos muito mais dias quentes do que frios, o que é que ele faz nos dias quentes? Veja só, você bota 2 gotinhas
Nesse caso, agora eu recomendo que sejam 2 gotas na palma da mão, você esfrega, faz todo aquele procedimento. Primeiro você inala. Vou abrir aqui a câmera para mostrar a vocês mais uma vez o processo de inalação. Você faz o cone, segura com a boca, né? Você aspira pela boca, segura um pouquinho, depois você solta. Repita isso 3 vezes. Faça a mesma coisa com as vias agora nasal, com a via nasal, só que agora em formato de cone, aqui com as 2 mãos, tá? Faz a mesma coisa 3 vezes também. E aí você solta a respiração e vai perceber que você está respirando melhor. Depois disso, com o óleozinho que ficar na sua mão, porque como a gente sabe que ele espalha bem, né? Aquele processo de você mexer aqui com as mãos, espalha bem, você vai passar nessa região aqui, ó, da nuca. Você vai passar aqui na região da nuca, você vai fazer uma massagenzinha aqui na extensão dos ombros e você vai esperar. Mais ou menos 1 minuto e meio, 2 minutos depois, você vai perceber uma certa refrescância nessa região aqui, que é uma região que a gente acumula muito estresse. É uma região que, quando a gente está estressado, fica logo toda dura. Então, ele vai dar uma sensação de alívio e vai dar uma refrescância. Por quê? Porque esse óleo, para evaporar, aí agora vamos entrar um pouquinho com a parte química. Esse óleo, para ele evaporar, para ele passar para o estado gasoso, ele vai precisar de calor. E ele vai tirar calor de onde? Do seu corpo. Seu corpo irá fornecer calor para que ele possa ir para o estado gasoso. Em tudo que seu corpo fornece calor, você vai ter essa sensação gostosa de refrescância, tá bom? Então, é muito, muito usado para mulheres que estão, por exemplo, na fase da menopausa, onde a variação hormonal é gigante e elas sentem muito calor. É interessante fazer isso, tá? Revigorante, expectorante, ou seja, no problema de uma tosse carregada, bastante carregada, com catarro, em vez de você tomar aqueles medicamentos, é interessante que você faça consumo aí do hortelã-pimenta. Vasoconstritor, ou seja, ele abre, né, os vasos, fazendo com que a gente respire melhor, tá? É muito interessante, por exemplo, pessoas que têm problemas cardíacos, geralmente eles tomam vasoconstritores. Para quê? Para evitar ataques cardíacos, né, fulminantes em especial. Então, o hortelã-pimenta ele é um vasoconstritor natural, muito bom também. Ajuda a ficar alerta e dá energia, auxilia no processo digestivo e minimiza as tensões causadas pelo estresse. Lembra que eu falei, quando nós estamos estressados, acaba tensionando muito essa região aqui dos ombros, né, do pescoço, tá bom? Então, o hortelã-pimenta vem aí com essa pegada aí para vocês. Uma dica para potencializar o seu uso. Juntar 2 gotas do hortelã-pimenta, o peppermint, com 1 gota do nosso frankincense. Olha ele, o rei dos óleos. Esfregar nas mãos e aspirar, do jeito que eu expliquei. Ajudará na respiração e vai dar uma energia maior. Passar na nuca para reequilibrar a temperatura corpórea, que eu acabei de explicar para vocês também. E ele vai auxiliar ele vai minimizar, né? Auxilia na minimização de mau hálito. Provocado por ressaca, por exemplo, onde a gente tem, no processo de ressaca, né, onde houve um grande consumo de álcool etílico, chamado etanol, a gente tem a formação, a quebra do etanol em outras substâncias, principalmente cetonas, não estou falando acetona, estou falando cetonas como um todo, e essas cetonas, elas deixam um cheiro meio muito enjoado aí na boca da gente, então, na boca de quem bebe. Então, esse óleo, ele ajuda a minimizar esse mau hálito, tá? Ele neutraliza, vou usar um termo também químico agora, ele neutraliza esses compostos formados que saem aí da nossa boca, provocando um cheiro ruim. Juntar 2 gotas do peppermint com 1 gota de lavanda para auxiliar no relaxamento, em especial à noite, para dormir. A gente vai falar de lavanda na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro, a gente fala de lavanda, e você potencializa o peppermint com a lavanda, lhe proporcionando aí uma excelente noite de sono, já que a lavanda é um excelente relaxante, tá bom? Então, foi essa a nossa apresentação. Foi essa a nossa apresentação acerca dos nossos óleos essenciais, sobre 5 óleos. Lembrando que o nome traz 10, mas para não ficar muito comprida a apresentação, para que a gente possa absorver bem essas informações, vamos aqui de 5 óleos primeiro. Na próxima apresentação, a gente fala dos outros 5. E aí vocês podem dar uma pesquisada, podem vir com perguntas, e aí a gente trabalha, tá bom? Lembrando que a gente, na próxima apresentação, vai falar dos mix, os óleos que são já preparados com mix, ou seja, eles são misturas
de vários óleos, ok? Foi muito bom estar com vocês hoje à noite. Espero que essa nossa troca de informações tenha sido gostosa para vocês também. E posso passar os meus contatos depois para vocês. A gente pode conversar de maneira mais eloquente, aí a gente pode conversar e trocar muita ideia. Gente, esses produtos, eles são muito bons, e eles vieram fazer uma revolução no nosso mercado. Nosso mercado está muito acostumado a trabalhar a doença e não a precaução, a prevenção. E esses óleos, eles vieram com essa pegada de trabalhar a prevenção, de trabalhar também quando você está meio dodói, mas em especial você se precaver, você preparar o seu organismo, tá? Então a pegada da gente é essa. Maurício pergunta aqui qual é a maneira correta de diluir com óleo de coco. Maurício, eu acabei de falar nesse instante que seria uma outra apresentação, porque eu preciso demonstrar, tá bom? Mas aí tem as percentagens que a gente precisa respeitar, em especial para quem vai usar. Por exemplo, se você quer usar num bebê menor de 1 ano de idade, você precisa ter uma concentração baixinha, então é uma diluição. Se você quer usar para grupos vulneráveis, como, por exemplo, idosos, é outra diluição. Se você quer usar para quem está doente, precisa se curar, essa diluição é diferente, porque eu preciso que a concentração ela seja maior, entendeu, Maurício? Então, a gente precisa fazer uma apresentação, praticamente toda ela falando sobre esse processo de diluição. Pelo menos uns 15 minutinhos de apresentação, tá bom? Ok? Mais alguma pergunta para a gente deixar aqui? Então, como eu estava falando, foi um prazer muito, muito grande trabalhar com vocês aqui nessa noite. Eu espero contribuir. Um cheiro no coração e até a próxima.